Botar aquele completo, que ele conta a história todinha. Ele mesmo falando aí, aí eu volto a conversa aqui com... Pode colocar. Como se deram essas agressões nesse segundo momento no beco? Ele tentou novamente pegar o resto, velho, de caco de vidro que ainda ficou na mão dele, embora ele tentando correr. Só que aí eu travei com o meu joelho, o braço dele, né? Cravo e maga, né? Isso, eu travei o braço dele. E aí comecei a agredir. Da perguntei, é isso mesmo que tu quer? E aí comecei a agredir, e murro, cotovelado, e comecei a pisar na cara dele. Então, isso quer dizer que você o derrubou Isso, no beco? no beco. Certo. Depois, com um caco de vidro, arranquei a língua dele e comi a língua dele. Você comeu a língua dele? Sim, martiguei a língua dele e cuspi. Né? E você alega que dilacerou dilacerou assim, de cortar, arrancou. Bom, eu comecei a chutar a cara dele, Você infinitamente. arrancou a língua da vítima com o quê? Com um caco de vidro que tava na mão dele ainda. Certo. Você poderia me escrever com mais detalhe como você fez isso? Para eu poder entender essa dinâmica. Como que eu fiz? É. Rapaz, depois que ele tava meio consciente e inconsciente ao mesmo tempo no chão, eu fui lá e arranquei a língua dele. Rapaz, impressiona, choca a sociedade. É realmente um crime que deve ser analisado e estudado, inclusive. Boa tarde mais uma vez, delegado Danúbio Dias. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao programa JK News. Delegado, o senhor recebeu esse caso lá na delegacia. Como que o senhor viu uma questão dessa? Primeiramente, como foram os fatos? Como ocorreram realmente esses fatos? O departamento ele foi acionado ali na madrugada de segunda-feira agora, na última segunda-feira, para atender essa ocorrência de homicídio ali no bairro Esplanada, nas imediações ali bem próximo à BR-316. A equipe se deslocou ao local, o cadáver do idoso estava no corredor lateral de uma residência, estava com um grande ferimento na região do crânio. O crânio estava completamente deformado e inicialmente o perito criminal cogitou que a arma usada no crime teria sido uma pedra, né? Isso em razão do ferimento, da extensão do ferimento no rosto do idoso, né? Mas aí, posteriormente, eu fui rever as fotos do local do crime e, com base no que ele confessou, nota-se claramente que, na realidade, o crânio da vítima ele possui um afundamento, né? Ele não está lacerado, ele não está esmagado, né? Ele está afundado. E enquanto os oficiais investigadores estavam no local do crime coletando as informações, eles foram informados de que o autor do crime tinha sido preso. Estava ferido ali na BR-316. E logo após ele ter sido preso, ele foi levado para o HUT, onde foi atendido. Isso porque a testemunha, uma das testemunhas ouvidas pelo departamento, disse que acordou por volta de 1 da madrugada com gritos, vindo da casa do vizinho. Essa testemunha acordou e, ao sair... Ele era o que desse idoso, delegado? Na verdade, eles não se conheciam, né? Eles não se conheciam. Esse rapaz conheceu o idoso na noite que antecedeu a madrugada. O idoso estava bebendo na companhia do vizinho. Sim. E ele chegou com uma garrafa de vinho e começou a beber, interagir com eles e a beber na companhia do idoso e desses dois vizinhos. E aí esse vizinho que escutou esses gritos, ao sair, ele se deparou com o Ivan, né? E ele, ao ver o corpo do idoso e ao ver o Ivan ferido, ensanguentado, deduziu que ele era o assassino e tentou contê-lo. Nessa tentativa de contenção do Ivan, por parte da testemunha, ele acabou lesionando o rosto do Ivan. Nesse processo aí, nessa tentativa de captura dele. Ivan Novak, né? Isso. De 27 anos. Exatamente. E o Ivan conseguiu se desvencilhar dessa testemunha e fugiu. Nessa fuga foi que a polícia militar acabou capturando, na BR-316. E na segunda-feira, à tarde, na verdade, na terça-feira, eu fui interrogá-lo,
formalmente a respeito da acusação contra ele, né? E ele confessou o crime. Ele deu uma versão espalhafatosa, né? O que ele alega para ter Ele cometido essa alegou que barbaridade? o idoso tentou roubá-lo. O idoso, na companhia de um outro rapaz, o abordou na BR-316 e anunciou um roubo. Um idoso de 82 anos, né? Isso, portando uma garrafa quebrada, né? Um caco de vidro. E com essa garrafa ele anunciou o roubo e tentou roubar esse rapaz. Ele, na versão dele, ao perceber o roubo, revidou, reagiu e o idoso saiu correndo, né? O idoso corre e ele sai em perseguição ao idoso para agredi-lo. Nós medimos lá a distância entre essa suposta abordagem de roubo e o local onde o idoso foi assassinado, está mais ou menos 500 metros. Né? 500 metros entre o local onde ele alega que foi abordado e o local onde o idoso foi encontrado morto. E aí ele alega que conseguiu imobilizar o idoso usando técnicas de artes marciais. Sim. E começou a socar com o punho direito o idoso e com o cotovelo. E nessas sequências aí de golpe, ele chegou a dizer que chutava o crânio do idoso. E se contradiz, né? Também porque se o idoso estava acompanhado de outra pessoa, essa outra pessoa não Exatamente. E não faz sentido um idoso correr 500 metros de um jovem fugindo de um jovem de 27 anos de idade. Né? Não é. O idoso foi encontrado dentro de casa, na rua? Numa lateral, no corredor lateral de uma residência, da residência onde o idoso estava bebendo mais cedo com ele. E, para nossa surpresa, ele alegou que ali nesse momento em que ele o agredia, ele pegou o caco de vidro que estava na mão do idoso, cortou a língua e tentou comer a língua. E, ao não conseguir, ele alegou que cuspiu a língua do idoso. Essa é uma alegação feita por ele. Mas a língua realmente estava cortada? Foi... Pronto. Esse é outro ponto que eu quero destacar. Essa informação ainda, ela precisa ser confirmada pelos laudos, né, periciais que foram requisitados, né? Eu ainda preciso conversar com o médico legista e o próprio perito criminal também, porque são dois laudos diferentes, para que se confirme essa versão apresentada por ele. Porque até então nós estamos a informação dada por ele, né? Ele narrou esse fato, né? Isso, porque o crânio estava bastante deformado, né? Então não era possível se observar ali de pronto esse detalhe, né? E era noite, estava escuro, né? Um local sem iluminação. Então, nesse primeiro momento, passou despercebido pelos peritos. Vou aguardar a conclusão desse laudo. Mas eu quero aqui deixar registrado que ele é no perfil do Instagram dele, ele é um fã do Aleister Crowley, que é um praticante de magia, um inglês. Sim. Ou seja, em outros termos, ele é um praticante de magia negra, né? Ele abertamente, no Instagram dele, o perfil é de quem pratica, né? Delegado, esses cultos, né? Sim. Delegado, e nessa avaliação que você fez preliminar desse rapaz, desse acusado, além dessa informação que o senhor tem da questão da magia negra, o que o senhor já observou nele? Ele tem um comportamento de psicopatia? Ele tem de desvaneio de alguma coisa? Olha, eu não sou especialista em doença mental, né? Não sou médico, psiquiatra, mas durante a entrevista, durante o interrogatório, ele apresentou um discurso coerente, né? Ele não delirava, né? Ele consegue construir de forma racional e coerente a linha do tempo e consegue desenvolver a narrativa dele nessa linha de tempo de forma muito coerente, de forma muito clara, de forma muito lúcida, né? Ele não delirava, né? Eu já interroguei pessoas com esquizofrenia paranoica, e essas pessoas que eu interroguei tinham um comportamento e uma narrativa completamente diferente dele. Ele fala de forma clara, de forma pausada, relembra detalhes. Então, não me pareceu que ele sofria de delírios, não me pareceu que ele delirava. Outro fato também relevante é que no ano passado ele foi preso em flagrante
por tentar assassinar o padrasto e a mãe. Ele foi preso. Os e familiares compareceram já à delegacia, delegado, para dar algum Não, tipo dele de ainda versão? não. Dele Não, ainda né? não. Tá. E ele foi posto em liberdade, né? Na No época, dia né? seguinte, ele foi preso em flagrante o ano passado por tentativa de homicídio no dia 27. E no dia 28 ele foi posto em liberdade, né? Sim. E nesse processo dele, da prisão dele, ele juntou um atestado médico, cujo teor diz que ele sofria de esquizofrenia, né? Agora vem um detalhe importante. Esse atestado médico é de 2021. 2021, ou seja, tem fevereiro de 2021, tem 5 anos, né? E vocês, quem segue ele no Instagram, você pode perceber que ele é um praticante, né, de ocultismo, né? É. Do ocultismo. E um fato que me chamou a atenção, que eu ainda preciso confirmar, mas o Instagram dele é público, Sim. e as pessoas podem ver no destaque do Instagram dele, ele publicou uma entrevista, uma reportagem, não preciso ainda entender isso direito, mas ele publicou uma reportagem, e nessa reportagem se referia a um assassinato e esquartejamento de 2 crianças em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em 2017. Né? Pessoas foram presas, e ele dá a entender, eu ainda estou investigando isso com calma, mas ele dá a entender que me parece que ele está Adepto. me parece que dá a entender que ele tem envolvimento. Ah, entendo. Certo? Mas eu ainda preciso confirmar. Mas quem vê o vídeo, a postagem dele, ele passa a ideia de que ele estava envolvido nesses assassinatos dessas crianças. Tudo isso vai ser investigado, né? Tudo isso vai ser investigado. Eu vou entrar em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para tentar entender, ou se ele, né, tem a entrevista da mãe dele, né? Ele, na legenda, coloca que o advogado conseguiu livrar ele, né? Sim. Então eu preciso investigar isso com calma para tentar entender isso, né? Ele não disse por que razão, né, praticou esse ato horrendo que ele disse ser praticado, né? Ele não explica e não diz o porquê, apenas relata o fato. Muito bem, nós estamos tratando aqui com o delegado Danúbio Dias sobre o caso a questão do canibal, então a gente pode momentaneamente descartar, porque ainda não tem a comprovação ainda do legista, né? Se realmente ele cortou a língua desse idoso, né? Isso, até mesmo porque diante da natureza e da gravidade do ferimento. Mas ele confessa isso. Né? Ele confessa isso. Né? Não é a polícia que está dizendo. É ele próprio que está dizendo que... Delegado, na sua vasta experiência, eu já tive a oportunidade de entrevistar o senhor em outros casos aí que aconteceram aqui no estado do Piauí, quando repórter da empresa onde eu trabalhava. Com a sua experiência, delegado, o senhor já tinha... Claro, são vários casos que aconteceram, mas um caso desses, ele realmente chama muito a atenção pela perversidade, né? Mesmo que não tenha acontecido esse fato da língua, de cortar a língua, que ele mesmo... ele narra, mas a perversidade de um idoso de 82 anos ser assassinado a chutes, pontapés, você falou na pedra, eu não entendi, teve algum material contundente? Não. Né? Foram realmente socos e pontapés. Isso, ele soqueou a vítima de forma tão violenta que o crânio acabou afundando, né? Sim, é um crime violento, né? Trata-se de uma pessoa evidentemente perigosa, que não pode está em liberdade, convivendo com crianças, com pessoas, né, inocentes. Ele é um indivíduo perigoso, ele já tinha demonstrado um comportamento violento, né? Infelizmente foi solto, mas eu reforcei isso no meu pedido de prisão, que ele não pode ficar em liberdade. É preciso os técnicos precisam verificar se de fato ele sofre de esquizofrenia ou não, certo? Que ele pode muito bem, ele é uma pessoa inteligente, ele é um homem inteligente, é um homem articulado. Ele pode muito bem usar essa suposta doença dele aí como pano de fundo para cometer crimes, né? Para se safar, né? E é por esse motivo que o departamento não vai alegar o incidente processual conhecido como insanidade, né? E também, delegado, com certeza o departamento vai investigar se ele não tem participação em outros crimes aí, né? Tanto esse que você citou do Rio Grande do Sul, quanto aqui mesmo no Piauí, né?
Com um perfil desse, com certeza ele deve ter. Sim, o departamento agora, nós temos o prazo de 10 dias a partir da prisão, até o dia 19, para concluir a investigação, né? E todas as informações que estão sendo repassadas ao departamento, elas vão ser verificadas, checadas, para tentar se confirmar o que ele alega, essa informação passada por eles do Rio Grande do Sul, tudo isso vai ser investigado e checado. Certo, delegado. Ele está preso, já foi encaminhado ao presídio? Até a tarde de ontem ele não tinha sido. Até a tarde de ontem ele ainda se encontrava preso, né? Eu vou verificar se ele já foi transferido para o sistema prisional ou para o hospital penitenciário. Muito bem, delegado. É um caso realmente bárbaro que aconteceu no Piauí. Não foi em outro lugar, viu, gente? Foi aqui no Piauí, foi no Esplanada, na zona sul de Teresina. Um idoso de 82 anos, ele foi assassinado a socos e pontapés e supostamente teve a língua arrancada e quem arrancou essa língua ainda diz em vídeo, né? Temos aqui, acabamos de reproduzir o vídeo, que ele mastigou a língua ainda para sentir o gosto do sangue. É uma barbaridade, né? Tem realmente que ser, com certeza será investigada a fundo para que esse rapaz tenha aí a penalidade, né, exemplar, delegado. Exatamente. Delegado, vamos falar então agora O senhor também é escritor, né? Sou. Vamos dar uma aliviada nesse assunto aqui, que o senhor é escritor. Tem um livro que o senhor lançou em 2024, Crimes Sem Punição. Isso. Você escreveu esse livro baseado em qual tipo de crime, delegado? Quando eu tomei posse como delegado de polícia em 2011, eu fui incumbido de investigar um assassinato de um preso dentro da delegacia em 1999, em março de 1999. E a investigação apontou que o mandante do crime era o juiz da comarca, né? O juiz Osório Marques Baixa. Da comarca de? Comarca de Curimatá, no sul do Piauí. Curimatá, certo. E durante essa investigação que eu presidi, eu também tive contato com outra investigação que envolvia o juiz. Isso porque, na época, em 1996, ele tinha entregado, para receber uma recompensa de R$100 mil, um pistoleiro, amigo dele, que matou o Itamar, o irmão do Idelbrando Pascoal, ex-deputado federal, né? Sim. E ex-coronel do Rio Branco, do estado do Acre. Certo. E aí, então o livro narra esse envolvimento do juiz na morte do preso e narra esse envolvimento do juiz e o assassinato do pistoleiro que matou o irmão do Idelbrando Pascoal. Também narra, de forma mais detalhada, sobre o baiano que foi a pessoa, o rapaz que foi cerrado vivo pelo Idelbrando e seu grupo criminoso, né? Esse livro eu publiquei em novembro de 2024. O título do livro é Crime Sem Punição. Um livro que está sendo bem aceito, né? Tem muitas críticas. Onde encontra, delegado? Ele está disponível na Amazon. Amazon. É só você entrar na Amazon e digitar Crime Sem Punição. Eu fiquei até surpreso que o livro é mais vendido no sul do Brasil do que aqui no Nordeste, né? Inclusive muito mais do que no Piauí, né? Ele é bem vendido no sul, tem críticas favoráveis, as críticas são positivas. Se você entrar aí na Amazon, você vai ver as críticas, os comentários dos leitores, né? E nesse processo de escrita desse primeiro livro, né, eu acabei me deparando com uma situação que envolve o Correia Lima, né? Sim. Porque durante as pesquisas feitas no livro, em 99, o Congresso Nacional abriu uma CPMI para investigar o narcotráfico. Sim. E para investigar o Idelbrando Pascoal, a relação entre o Idelbrando Pascoal e os narcotraficantes colombianos. Isso porque ele era acusado de financiar a campanha dele com drogas provenientes da Colômbia. Sim. E essa CPMI, o pano de fundo foi a força política que permitiu com que as autoridades do Piauí tivessem força para investigar o crime organizado aqui no norte do estado, né?
o Correia Lima, né? E a partir dessas pesquisas eu acabei também pesquisando, desenvolvendo e escrevendo um segundo livro que é sobre o Correia Lima, né? Uma continuação, né? Exatamente, é uma continuação desse primeiro livro. Eu pretendo lançar esse ano, né? O livro já está bastante avançado e o primeiro livro os leitores consideram interessante, né? Porque eu narro desde o assassinato do Itamar, que é o irmão de Delbrando. Sim. O que o Delbrando fez, ele sequestrou a mãe desse rapaz que o Osório entregou aqui no Piauí, que é o Huguinho. Ele sequestrou a família, levou a família, inclusive, desse pistoleiro para um estúdio de TV, sob escolta armada, para que a família, a esposa do pistoleiro e dos dois filhos menores, crianças, negassem os rumores de que eles estariam em cárcere, porque na verdade eles estavam, né? A família foi sequestrada por Idelbrando e levada para um cativeiro para forçar o pistoleiro a se entregar para que ele pudesse matá-lo. É um livro muito interessante mesmo, viu? Você pode encontrar aí na Amazon, né? Um livro do delegado Danúbio Dias e tem a continuação aí contando a história do ex-coronel da Polícia Militar do Estado do Piauí, Viriato Correia Lima. Já sai esse ano ainda, sei que ela sai esse ano ainda. Sai. Muito bem. Delegado, para a gente finalizar, eu queria só que você fizesse uma avaliação do atual momento da segurança pública do Estado do Piauí. Como é que você está vendo esse avanço, se é que o senhor considera avanços do que está acontecendo? Na realidade, a segurança pública ela tem os indicadores, né? Esses indicadores é o que avaliam como a segurança pública está em determinado estado. E o indicador da segurança pública que de fato é considerado pelos organismos internacionais é as mortes violentas intencionais, que são os homicídios, latrocínio e... Feminicídios, né? Isso. Esse é o indicador que avalia como o Estado, um Estado soberano como o Brasil, ele está em relação à segurança pública. E eu posso falar porque eu estou na Delegacia de Homicídio desde 2015. Então, eu estou lá há 10 anos, há mais de 10 anos. E só para você ter uma ideia, em relação a 2015, quando eu cheguei lá na Delegacia de Homicídios, na Zona Sul, que eu sou responsável pela investigação dos homicídios, né, na Zona Sul da capital. E em relação a 2015, teve uma redução aí de 50% em relação, em 2026, em relação a 2015, tivemos uma redução de 50% no número de homicídios, né? Ou seja, é uma diminuição drástica, né, considerável. Isso indica que a segurança pública do Piauí caminha na direção certa, né? Esse indicador, ele é um indicador que é relevante, que é considerado internacionalmente. Então, baseado nesses dados, eu considero que a segurança pública está no caminho correto, né? Essa redução, ela é considerável. Eu como profissional da segurança pública, sinto isso, né? E isso é resultado de uma ação coordenada e inteligente por parte da Secretaria de Segurança Pública, né? Que entendeu que segurança pública não é simplesmente o aparelhamento policial. A polícia, ela não é a solução para a segurança pública, né? A violência é sintoma de um problema. Sim. Você usar a força repressiva do Estado para resolver o problema da segurança pública, você está simplificando o problema. Na realidade, é uma ramificação de vários problemas. Quando chega na polícia, que já não teve mais jeito, né? Exatamente. As políticas públicas lá no início é que são realmente importantes. Delegado, queria lhe agradecer pela sua presença aqui, pelo prestígio aqui ao nosso trabalho, ao trabalho da TV JK+, tá? Você sempre foi muito solícito com a gente, com a imprensa, sempre que a gente precisa, você tá à disposição. Queria agradecer por o senhor estar aqui nos estúdios do programa JK News. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí esclarecendo esses crimes que têm repercussão na sociedade, e a sociedade merece saber o que de fato acontece. Muito bem, conversamos aqui com o delegado Danúbio Dias, ele que é da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, falando do caso bárbaro desse jovem que assassinou esse idoso de 82 anos e, segundo ele, cortou a língua com caco de vidro e também mastigou para sentir o gosto do sangue.